Igreja Cristo é Vida, a sua cidade refúgio. Décima oitava mensagem sobre família, né? Domingo nós teremos a penúltima e quarta-feira que vem encerraremos na 20ª mensagem, 20 cultos, né? Sobre família. Glórias a Deus, glórias a Deus. Então vamos abrir a Bíblia em 2 de Timóteo, segunda epístola de Paulo a Timóteo, no capítulo 3, versículo 1 em diante. Às vezes calo para ouvir a voz de Deus, e então medito para ouvir a sua voz. Com sutileza tocas no meu coração, passo a sentir, sinto emoção. Ouvir tua voz quando me exortas, se é preciso. Ouvir tua voz quando me diz, estou contigo. Ouvir tua voz quando me ensina cada vez mais que sou teu filho. E a palavra do Senhor diz assim: sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigo dos prazeres que amigo de Deus. O apóstolo São Paulo, aqui nesses versículos, ele traça um perfil, a personalidade, o caráter do homem que não tem Jesus no seu coração. É por isso que nos últimos tempos, a Bíblia diz, sobrevirão tempos difíceis. Quer dizer, há quase 2000 anos atrás, Paulo estava profetizando sobre os dias de hoje. Nós estamos vivendo esses dias agora. Vamos orar a Deus, para que Deus nos dê entendimento sobre esta palavra. Senhor Jesus Cristo, Deus bendito, Deus amado, nós graças te damos, meu Deus, porque tu nos escolhestes desde antes da fundação do mundo como teus filhos, e nos predestinaste em amor para participarmos de um plano perfeito de salvação, e colocaste os nossos nomes no livro da vida do Cordeiro. O pecado de Adão nos matou, nós estávamos mortos em delitos e pecados, mas como ninguém pode frustrar os teus planos, Jó disse para o Senhor: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. O diabo tentou frustrar através da artimanha da serpente no jardim do Éden, mas o Senhor providenciou o conserto de tudo através do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. E através do Evangelho da graça de Deus, o Senhor nos reconciliou consigo mesmo. Hoje nós estamos aqui reconciliados. Estávamos como ovelhas perdidas, mas o Senhor foi e buscou-nos, colocou sobre os ombros, nos trouxe de volta para o aprisco. O Senhor curou as nossas doenças, cicatrizou as nossas feridas.
nos deu da água da vida, iluminou os olhos do nosso coração e nos fez compreender a tua palavra em profundidade. E hoje, meu Deus, nós estamos assentados em lugares celestiais em Cristo Jesus. E dia após dia, nós crescemos na tua graça e no teu conhecimento. A cada dia, Senhor, nós edificamos a nossa vida sobre este alicerce sólido da palavra predestinada de sabedoria. E edificamos não com madeira, palha e feno, mas nós edificamos com ouro, com prata e com pedras preciosas. Conhecemos a Deus como Deus verdadeiramente quer ser conhecido. Então fala-nos nessa noite, meu Senhor. Ensina-nos mais ainda a tua palavra, porque nós te pedimos em nome de Jesus, em nome do Senhor, e que todos digam amém e amém. Graças a Deus, graças a Deus. Obrigado, Rodrigo. Então, meus amados irmãos, minha família espiritual, povo santo de propriedade exclusiva de Deus. Você não é propriedade exclusiva do pastor, nem tampouco de uma denominação, nem de um concílio, nem de uma convenção. A Bíblia diz que você é propriedade exclusiva de Deus. Só Deus pode ter domínio sobre você. Amém? Mas, meus irmãos amados, nós estamos chegando ao fim de mais um milênio, e nunca se viu em toda a história da humanidade tempos tão difíceis como esses que nós estamos vivendo agora. Nunca se viu. Nós estamos realmente vivendo dias tenebrosos. Como Paulo previu aqui há quase 2000 anos atrás, ele disse: nos últimos dias, nós estamos vivendo os últimos dias. Olha, irmãos, nunca esteve tão próxima a vinda de Jesus. Nunca esteve tão próximo. Então, os tempos são difíceis. Você vê que os valores morais, eles têm sido a cada dia jogados na lata do lixo pela sociedade. Hoje a sociedade, ela já convive muito bem com o homossexualismo, com o lesbianismo, com as desonestidades, com as injustiças, com a violência. Já se convive muito bem com tudo isso. Esta semana eu acordei cedo, se não me falha a memória, na segunda-feira, e eu de imediato liguei a televisão ainda na cama, porque eu queria ver alguma coisa sobre as eleições, né? Pegar notícia e ver o que estava acontecendo no país depois da eleição. E num desses programas que tem de manhã, que eu nunca vejo, não tenho hábito de ver televisão de manhã, nunca. Foi só nesse dia que eu queria saber notícia das eleições. E estava lá um desses psicólogos de televisão que ocupa algum espaço e fica orientando as famílias, né? E eles estavam debatendo, pasmem os senhores, como que os pais devem proceder em relação à vida sexual dos filhos. E o que eles indagavam era o seguinte: se você tem uma filha, ou se você tem um filho homem, e o teu filho com 14, com 15 anos, de repente começa a querer colocar em atividade a vida sexual, como é que o pai deve proceder? Deve pegar a filha com o namorado e dizer: olha, já que vai praticar, pratica aqui dentro de casa. Que aqui é seguro, aqui está tranquilo, aqui eu lhe dou todas as condições, lhe dou a camisinha, lhe ensino como não deve fazer de maneira errada. Ou os pais devem fechar os olhos e deixar os filhos praticarem escondido na rua. Irmãos, deu vontade de eu entrar pelo vidro da televisão adentro, pegar aquele sujeito pelo pescoço assim e trazer para o lado de fora. E ele simplesmente dizia e orientava as famílias, os pais, que a maneira correta dos pais procederem é tão logo os filhos demonstrem esse desejo de ter uma vida sexual ativa, que os pais devem fazer com que os filhos pratiquem sexo dentro de casa. Agora, você já imaginou você ter a tua filha e você dizer: não, você já está com 13, 14 anos, então você já arranjou um namoradinho, seguinte, você vai ter sexo com ele aqui em casa, é assim, assado, faça dessa maneira. Isto num programa de televisão, 9 horas da manhã. Quer dizer, são os últimos tempos. São os tempos difíceis que Paulo está se referindo aqui. Agora, irmãos, apesar de tudo isto, apesar de todas essas distorções que a nossa sociedade tem vivido,
eu acredito, sinceramente, que a igreja de Jesus Cristo, a igreja cristã, a genuína igreja, porque há muita igreja falsa, ela não pode permanecer impassível diante de tudo isso aí. A igreja não pode se omitir, porque a igreja de Jesus, ela não tem compromisso com os legisladores, meu irmão. A igreja de Jesus, ela não é uma igreja que tenha compromisso com partidos políticos. A igreja não tem compromisso com movimentos sociais. Por que não tem, pastor? Porque em todas essas áreas aqui, na área política, né, nessas áreas de movimentos sociais que existem aí fora, essas coisas todas aí, irmão, em todos esses movimentos, há sempre muitos interesses escusos e escuros, e que às vezes levam as pessoas a se envolverem. Mas a igreja de Jesus, ela tem um único compromisso, que é com o Deus Todo-Poderoso. E a genuína igreja de Jesus, ela tem que ter um único interesse, que é salvaguardar a verdade da palavra divina. Esta tem que ser a posição da igreja. Eu disse ainda há pouco que a sociedade hoje, ela convive muito bem com muitas coisas maléficas, não é verdade? Inclusive com a violência. Hoje as pessoas perderam a capacidade de se indignar com a violência. Eu lembro que há 30 anos atrás, se você passasse na rua, tivesse uma pessoa morta por algum problema, olha, você ficava condoído com aquilo, né? Poxa, morreu e tal, aquilo não lhe fazia bem. Hoje as pessoas passam aí, pode ter 10, 20, sabe? Como se fossem baratas. As pessoas já não se assustam mais com a violência. Já se adaptaram à violência, já assimilaram a violência como sendo uma coisa normal da vida. E não é uma coisa normal da vida. Mas na verdade eu não vou falar sobre nenhum desses temas aqui. Eu vou falar nessa noite sobre um crime sem precedentes que é praticado nos dias de hoje e que se chama o aborto. Nós vamos falar sobre aborto nessa noite. A sociedade tem ficado simplesmente impassível diante deste crime hediondo que é o aborto. É crime hediondo. Nós vamos falar sobre esse assunto na noite de hoje, mas vamos falar de forma bíblica, para que o povo de Deus seja um povo informado, para que o povo de Deus tenha um conhecimento dentro da palavra, e saiba como se posicionar, como tomar posições, baseada nos princípios eternos de Deus, e não segundo os princípios filosóficos da sociedade. Então você tem que saber qual é a posição da igreja de Jesus, qual é a posição da igreja cristã, de acordo com a Bíblia, em relação ao aborto. Se alguém lhe inquirir aí fora, qual é a tua posição, você como cristão, você tem que saber responder, fundamentado na Bíblia. Este é o objetivo de eu trazer esse tema hoje para a igreja. Este assunto é muito conflitante no nosso país. Olha, os políticos, eles não sabem direito que decisão tomar, eles discutem em Brasília, deputado discute, senador discute, presidente da república discute, e ninguém chega a um consenso, fica todo mundo simplesmente perdido diante do assunto. A igreja católica, ela tem uma posição, a igreja protestante tem outra, os espíritas têm outro, né? Os movimentos feministas têm outro, todo mundo tem o seu ponto de vista. E no final de tudo acaba ficando duas correntes: aqueles que são contra e aqueles que são a favor. Os que são a favor, eles usam muitos argumentos. Dentre esses muitos argumentos, um deles é que não, a mulher tem direito sobre o seu corpo. O corpo é da mulher, a mulher que faz o que quer, o que não quer. Isso é um direito sagrado da mulher. Aqueles que são contra o aborto normalmente diz, não, eu sou contra, e não sabe definir muito bem por que é contra, não tem uma segurança muito grande em relação à verdade de Deus. Então isso se tem tornado um assunto muito importante nos dias de hoje, meu irmão, porque o aborto, na realidade, ele tem sido usado quase que na sua totalidade apenas para resolver problemas pessoais. É verdade, quase que na sua totalidade. A mulher de repente contrai uma gravidez, e como aquela gravidez, né, não é uma gravidez que lhe convém, aí ela parte para o aborto. Ela parte para praticar o aborto. Então, isso é o quê?
você fazer aborto apenas para resolver problemas pessoais seus, apenas por conveniência pessoal. Às vezes as pessoas, para resolverem seus problemas pessoais, elas se acham no direito de matar uma vida, de pôr fim a uma vida. Por que eu digo que o aborto é um crime? Por que eu digo que é crime o aborto? Eu vou explicar isso com dados científicos da medicina, para que você compreenda muito bem o que acontece no aborto. Por exemplo, primeiro ponto: ao fim de 18 dias, ou seja, em 2 semanas e meia da gestação do feto, o coração do feto já bate. Em 2 semanas e meia da concepção. Ao fim de 40 dias, 5 semanas e meias, a medicina já comprovou que as ondas cerebrais já podem ser captadas. O cérebro já está lá funcionando normalmente. Então, as estatísticas mostram, irmãos, que a maioria dos abortos, eles são realizados exatamente no período de 7 semanas e meia de gestação. A lei até, inclusive, diz isso, né? A lei que permite o aborto, diz que o aborto deve ser realizado até a 8ª semana. Que a partir daí não deve, porque corre risco a mulher e tal, aquela coisa toda. Nós vimos ainda há pouco na televisão uma discussão sobre aquela jovem lá de Goiás, parece que, né, engravidou de repente. Mas a verdade é que em 7 semanas e meia o feto já está formado. Agora vamos ver outros dados de pesquisas sobre este assunto aqui, sobre o aborto. Eu fui pesquisar isso, eu fui a fundo em busca dessas informações, e eu trouxe coisas importantes para você hoje. Em primeiro lugar, 1% das pessoas que fazem aborto ou que fizeram aborto o fazem por causa de um incesto ou de um estupro. 1% apenas, por esse motivo. O incesto é quando o pai ou um irmão engravida, né? A filha ou a irmã. Estupro, como esse caso dessa menina de Goiás, o vizinho pegou lá a menina de 10 anos, seduziu a menina, teve relações sexuais e de repente a menina engravidou. A pesquisa diz que 23% dos abortos são feitos por causa de anormalidades fetais. Se detecta qualquer anormalidade, então se decide fazer o aborto para que não nasça uma criança com nenhum defeito físico. Terceiro lugar, em 4% dos abortos, eles são realizados porque a mãe corria perigo. 50% são realizados porque as mães são mães solteiras e não querem ter filhos. 66% dos abortos feitos são porque as mães não tinham condições financeiras para criar a criança. E 75% porque achavam que a criança ia atrapalhar a vida dos pais. Era uma gravidez indesejada. Não estava previsto, de repente se viu grávida. Disse, não quero filho agora de jeito nenhum. Não está nos meus planos. Quero continuar só eu e você aqui. Então vai lá no médico e aborta. Tira essa criança aí, acaba com esse problema. Então você está percebendo, meu irmão, que 95% dos abortos são feitos por conveniência. Por absoluta conveniência, pessoal. Agora, nós entendemos, à luz da Bíblia, que o aborto só pode ser praticado, meu irmão, quando o médico atesta um diagnóstico e diz, olha, ou se interrompe essa gravidez, ou a mãe morre. Então, quando há um diagnóstico médico que diz ou interrompe, ou a mãe vai falecer, aí nós cremos que nesse caso aqui é lícito que se interrompa a gravidez. Ou então, no caso de um feto acéfalo, né, contraiu a gravidez e de repente se atesta em exames médicos que aquele feto não tem cérebro. Porque a medicina já provou que todas as vezes que um feto é acéfalo, ele está composto, mas falta ali o cérebro. Tão logo ele nasce, ele não passa mais do que algumas horas de vida. Não pode sobreviver, não tem como sobreviver. Então, na verdade, não tem vida. Então, nesses 2 casos aqui, nós entendemos que a igreja, ela é favorável a que se interrompa aquele processo de gravidez. Agora, e no caso de estupro, pastor?
Qual é a posição da igreja? A igreja é totalmente contra, absolutamente contra. Primeiro porque hoje a medicina, ela já dispõe de meios, que mesmo quando alguém passa por uma violência sexual, a medicina hoje tem como impedir que haja a fecundação. Hoje se aplica coquetéis de drogas, né, de hormônios, coisas que os médicos já usam hoje, e que mesmo que tenha havido a relação sexual, se aplicar isso de imediato, se impede que o óvulo, que o espermatozoide do homem venha a fecundar o óvulo da mulher, e aí não há concepção. Então se existem meios para impedir que haja a fecundação, né? Pastor, e se a pessoa não tiver acesso a esse recurso e engravidar? Paciência. Paciência. Ninguém tem o direito de tirar a vida. Isso só Deus pode fazer. Então, fora destas duas exceções aqui, irmãos, a verdade nua e crua é que a grande maioria dos abortos, eles são praticados única e exclusivamente para satisfazer interesses pessoais, apenas por conveniências pessoais. Não, eu não vou ser mãe, eu não quero ser mãe solteira, eu vou te tirar, não quero passar por esse vexame, eu não vou ter dinheiro para sustentar essa criança, como é que eu posso deixar que essa criança venha ao mundo? Mas devia ter pensado antes de fazer, devia ter pensado nas consequências antes de que aquela criança fosse gerada, não é verdade? Não, eu não quero ter mais um filho, eu já tenho 3, de jeito nenhum, o 4, mas nem que a cobra tussa. Não, então vamos lá e vamos abortar. Então, a grande maioria é feito só por conveniência. Agora, veja você que essas estatísticas aqui, irmãos, são simplesmente estarrecedoras. Olha, o número de abortos que são praticados anualmente no mundo, o mundo inteiro, já chega hoje a extraordinária marca de 55 milhões de abortos por ano. Isto aqui, só levando-se em conta os países que têm números oficiais. Aqueles que são realizados e que têm números que comprovam. Agora imagine aqueles que são feitos às escondidas, como no nosso Brasil. Então, esse número aqui dá 150.685 abortos por dia no mundo. 6.278 abortos por hora. 105 por minuto. Quer dizer, nesse último minuto que nós falamos aqui, 105 crianças foram arrancadas dos ventres das suas mães. Só nesse último minuto que nós falamos. Pastor Carlos Magno, e qual é a estatística do Brasil? Bem, a estatística conhecida do Brasil, a estatística declarada do Brasil, é que se faz no nosso país hoje, se fazem 1.600.000 abortos por ano. Ou seja, 4.380 por dia, 180 por hora. 3 crianças por minuto são assassinadas no ventre da mãe. Só no Brasil. Então, irmãos, diante desses números aqui, eu quero dizer para você que o aborto é pior do que uma guerra. Você sabe quantas pessoas morreram na Segunda Guerra Mundial? Você tem ideia? Eu tenho os dados. 20 milhões de pessoas. Você sabe quantas milhões de vidas são mortas por ano no ventre das mães? 55 milhões. Isso é estarrecedor? Aí você diz, pastor, mas tem algum versículo na Bíblia que diga, não abortarás? Às vezes as pessoas perguntam, onde é que está na Bíblia, não abortarás? Não, não tem esse versículo, não abortarás. Mas tem alguns versículos que abrangem tudo isso aí. E é o que eu vou passar para você agora. Vamos abrir a Bíblia, por favor, no livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 7. Diz assim o texto sagrado: Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Então, a primeira coisa que nós precisamos de saber, a consciência que a igreja de Jesus tem que ter, é que Deus é o autor da vida. Só Ele dá vida e só Ele pode tirar. Então,
nem o homem nem a mulher pode fazer disto aqui uma opção. Nem o homem nem a mulher tem o direito de optar se vai ter vida, se não vai ter vida. Só compete a Deus. Se você adiantar um pouquinho, no livro de Êxodo, no capítulo 20, versículo 13, isso está lá nos mandamentos, nas tábuas que Moisés recebeu no alto do monte Sinai. E um dos mandamentos é: não matarás. Então, quando Deus deu esse mandamento, Deus estava dizendo: olha, não faça aquilo que compete a mim fazê-lo. O que aconteceu? O homem pecou, e por causa do pecado, o homem simplesmente se arvorou no direito de matar. Porque até viu o pecado ao mundo, o homem não tinha esse desejo, não tinha essa vontade, não tinha esse impulso. Depois do pecado original, então o homem se arvora no direito de matar, no direito de tirar a vida, coisa que só compete a Deus fazê-lo. Agora, mais adiante no Salmo 22, vamos ao livro de Salmos, Salmo 22, versículo 9, confira por favor na tua Bíblia. É importante nós conferirmos coisas espirituais com espirituais. Então, Salmo 22, deixa eu me localizar aqui na minha, versículo 9 e 10, eu falei, né? Então diz assim a palavra do salmista: contudo, tu és quem me fez nascer, e me preservaste, estando eu ainda ao seio de minha mãe. A ti me entreguei, desde o meu nascimento, desde o ventre de minha mãe, tu és meu Deus, aleluia. Então, o que o salmista está mostrando aqui? Que desde o ventre materno, ele já era o quê? Servo de Deus. Desde o ventre da minha mãe, tu já és o meu Deus. Desde o ventre ele já era servo. No Salmo 139, são coisas preciosas de Deus, que você tem que entender com revelação do Espírito Santo. Salmo 139, versículo 13 em diante, 13 a 16, o salmista também diz assim: pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio de minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formastes. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido, como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Veja, irmão, o que está no ventre de uma mulher não é um pedaço de carne sem vida, não é um pedaço de feto. O que está no útero de uma mulher, a Bíblia diz que é um ser formado de modo assombroso por Deus. Então tem três coisas que você tem que guardar agora no teu espírito. Primeira coisa, a vida humana é muito especial para Deus. Segundo lugar, Deus a protege. E terceiro lugar, todo ser começa na concepção. Tudo começa na concepção. Porque os defensores do aborto, eles imaginam que no ventre da mulher está apenas lá um monte de carne, de ossos, né? Retorcido, de tecido, e aquilo ali é uma substância sem vida. Mas não é. A verdade é que desde o momento, pastor Sérgio, que o espermatozoide fecunda o óvulo, já foi gerada uma vida ali. Já tem vida. Então, veja que no livro de Lucas, venha junto com o pastor, Lucas capítulo 1, versículo 35. Maria estava grávida, o anjo aparece a Maria e revela a Maria que ela iria ficar grávida, ela daria luz ao Salvador. E o anjo disse assim: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso, também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Então, veja, o que Maria tinha não era um feto. O que Maria tinha no ventre dela era o quê? Um ente santo. Um ente santo era um ser, uma pessoa.
Agora veja o que aconteceu com João Batista, quando ele ainda estava na barriga de Isabel. Nesse mesmo capítulo 1 de Lucas, versículo 41. Ouvindo esta saudação de Maria, a criança lhe estremeceu no ventre. Então Isabel ficou possuída do Espírito Santo e exclamou em alta voz: bendita és tu entre as mulheres, e bendito o fruto do teu ventre. E de onde me provém que me venha visitar a mãe do meu Senhor? Pois logo que me chegou aos ouvidos a voz da tua saudação, a criança estremeceu de alegria dentro de mim. Veja, a criança estremeceu de alegria dentro de mim. Então, o que estava ali não era um monte de carne, não era um feto, era uma criança. E Deus é o responsável por essa vida. Agora, se a pessoa foi irresponsável, se ela foi irresponsável antes de engravidar, sem dúvida nenhuma, meu irmão, que ela também vai ser irresponsável e vai abortar. Por quê, pastor? Porque hoje existem muitos métodos anticonceptivos. Hoje existem muitas maneiras de se evitar uma gravidez. Então, se a pessoa é irresponsável e permite que uma gravidez venha, ela também vai ser irresponsável e vai praticar o aborto, meu irmão. Não tem nenhuma dúvida quanto a isso. Hoje tem que se fazer planejamento familiar. Hoje você não pode, as pessoas ficar aí irresponsavelmente tendo 8, 9, 10, 15 filhos. Não pode se proceder desta forma. Tem que haver responsabilidade, tem que haver um planejamento. Mas pastor, mas Deus não falou para Adão e Eva: crescei-vos e multiplicai? Falou. Só que hoje o crescer e multiplicar já encheu tudo, meu irmão. Naquela época era só o casal, tinha que crescer e multiplicar para povoar a terra. Então tem que se discernir isso. Não se pode irresponsavelmente dizer: não, não pode, tem que deixar vir à vontade, forma aí um batalhão. E as pessoas vão formando batalhões e começando a botar crianças no mundo, e você vê o resultado disso aí fora. Agora, o que acontece após um aborto? Em primeiro lugar, toda mulher, né, ou o marido, ou a pessoa que incentivou o aborto, ele passa a ter uma vida de remorsos. Segundo lugar, a pessoa que pratica o aborto, ou a que incentivou a prática do aborto, a sua alma entra num estado de obscuridade muito grande. Terceiro ponto, a pessoa começa a ter pensamentos sinistros. Isso é estatística da medicina, isso é estatística das pessoas que lidam com esse tipo de problema. Quarto lugar, ela passa a ter pesadelos tremendos. Quinto lugar, sentimento de culpa. A pessoa carrega um sentimento de culpa para o resto da vida. Em sexto lugar, ela passa a sofrer traumas emocionais muito grandes. Quer dizer, isto aqui é o aspecto psicossomático, né? E no aspecto médico, o que acontece numa mulher que pratica o aborto? Olha, muitas complicações médicas, irmãos. A medicina diz que quando a mulher pratica um aborto, numa próxima gravidez, ela pode simplesmente abortar espontaneamente. Sem que ela queira, vir um aborto espontâneo, por causa daquele primeiro realizado. Segundo lugar, a medicina diz que há possibilidades, na mulher que pratica o aborto, de no futuro, ela passar a ter filhos prematuros. Por consequência do aborto. De repente engravida, e quando ela desejar, de repente aquele caso está grávida, com 5 meses, 6 meses, nasce a criança e não consegue viver. Em terceiro lugar, a mulher pode se tornar estéril. O aborto pode provocar esterilidade na mulher. Esse é o aspecto médico. Então, meus irmãos amados, o aborto é um crime hediondo. E quando um crente em Jesus Cristo pratica esse aborto, olha, ele não apenas atrai consequências desastrosas para a sua vida, como ele provoca uma grande tristeza no Espírito Santo. Venha comigo ao livro de Provérbios, você vai entender melhor o que eu estou querendo te transmitir. Provérbios capítulo 6, versículo 27 e 28. Diz assim o sábio Salomão: tomará alguém fogo no seio, sem que as suas vestes se incendeiem? Ou andará alguém sobre brasas, sem que se queime os seus pés? Quer dizer, quem se envolve com esta prática aqui,
está incendiando a própria vida. Vai se queimar, vai sofrer consequências desastrosas. Vão vir coisas horríveis sobre a vida dele. No versículo 33 ele diz assim: achará açoites e infâmia, e o seu opróbrio nunca se apagará. Quer dizer que uma mulher que pratica o aborto, irmão, ela vai carregar para o resto da vida um trauma. E esse trauma não é só apenas no corpo, é um trauma que fica na alma. É uma marca que vai para sempre com a vida dela. Pastor Carlos Magno, mas a minha filha é crente, pastor. E aí ela vacilou com o namorado, e agora está grávida. E aí, pastor, como é que eu faço, pastor? Ela vacilou com o namorado, está grávida, então vai ter que assumir. Tem que assumir. Não pode querer matar somente para livrar ela ou livrar a família de constrangimentos. E as pessoas se arvoram no direito de matar somente para se livrar de constrangimento. Não, mas a minha filha é crente, como é que vai ficar agora a situação? Como é que os vizinhos vão ver? E o resto da família? E os irmãos da igreja? Vai ter que assumir diante de todo mundo. Não tem o direito de matar somente para se livrar dos constrangimentos. Pastor Carlos Magno, pastor, eu pratiquei um aborto, pastor. Quer dizer que agora eu vou sofrer consequências por resto da vida, pastor? Quer dizer que agora a minha vida está desgraçada? Veja o que eu vou te mostrar no mesmo livro de Provérbios, capítulo 28. Porque há coisas que nós fizemos no passado, e a Bíblia diz que Deus não leva em conta o quê? Os tempos da ignorância, né? Tem muitas coisas erradas que os crentes fizeram aí, porque não tinham conhecimento. Nunca ninguém lhes ensinou. Normalmente não se aborda esses assuntos nas igrejas. Esses estudos que nós temos feito de família, você não imagina, irmão, algumas fitas que o pastor Jair tem colocado no final de semana no rádio, como tem vindo gente ao meu gabinete com problemas seríssimos e que nunca foram ensinados. Dramas conjugais violentos, casamentos esboroados, pessoas à beira de um divórcio, de uma separação, porque estavam tendo um comportamento totalmente errôneo, porque nunca ninguém lhes ensinou essas coisas. Então, veja que no capítulo 28 de Provérbios, versículo 13, a palavra do sábio Salomão diz: o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa, alcançará a misericórdia. Aleluia. Então a verdade, meus irmãos, é que nós não podemos ter o mesmo tipo de atitude das pessoas ímpias, das pessoas lá fora. Porque tu tens a marca de Cristo na tua vida, meu irmão. Tu tens o Espírito Santo dentro de você. A tua atitude como cristão, como crente em Jesus Cristo, tem que ser uma atitude totalmente diferente da sociedade incrédula. Se você praticou antes, por ignorância, por falta de conhecimento, se arrependeu, deixou, a Bíblia diz o quê? Alcançará a misericórdia. Acabou, ponto final. Faz parte do passado. São os tristes anos da ignorância. Deus não leva em conta, e se Deus não leva, esta igreja muito menos. Agora o povo de Deus tem que ter consciência de que tem que viver uma vida sexual santa diante de Deus. A igreja tem sido muito omissa, irmão, nesses últimos tempos. E porque a igreja tem se omitido de abordar com muita clareza isso aqui, então as pessoas começam a viver uma vida, né, ao seu bel prazer, desprezam a palavra, desprezam as regras estabelecidas por Deus, e no fim, as consequências são terríveis, são as piores possíveis. Se tem muito tabu dentro da igreja, não falar, isso não é assunto para se falar, isso se omite, ninguém quer falar, ninguém quer tocar, ninguém quer explicar, e as pessoas ficam desorientadas, e aí as coisas começam a acontecer por baixo dos panos. E quando acontece por baixo dos panos, irmãos, as consequências são as piores possíveis. Então, a Bíblia apresenta um exemplo terrível, que foi o caso de Davi com Betseba. Lá no livro de 2 de Samuel, venha por favor lá atrás, 2 de Samuel capítulo 12. Você conhece a história de Davi, né? Davi era o rei de Israel. Davi era um homem que tinha muitas mulheres. No seu tempo, a cultura do seu povo permitia isso. Ele tinha muitas concubinas, tinha muitas esposas. Mas um dia, o rei Davi se viu atraído por uma outra mulher, só que esta mulher era casada.
E aí Davi entrou numa situação de adultério violento, e as consequências foram as piores possíveis para a sua vida. Então, 2 de Samuel, capítulo 12, eu falei, não é isso? 2 de Samuel 12, vamos ler primeiramente o versículo 9, diz assim a palavra: Por que, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo o que era mal perante ele? Isso era o profeta falando com o rei. A Urias, o heteu, feriste a espada, e a sua mulher tomaste por mulher, depois de o matar com a espada dos filhos de Amon. Você vê o que é que Davi fez? Olha, ele seduziu Betseba, se envolveu numa situação de adultério. Ela era casada, e de repente Betseba ficou grávida. Aí o rei disse: caramba, e agora? Com a gravidez, todo mundo vai saber que ela adulterou, e vão querer saber com quem foi, e de repente vão saber que foi comigo. O que fez Davi? Chama o marido de Betseba, Urias, e diz: olha, Urias, é o seguinte, vem cá. Ele estava lá na frente de batalha, estava na guerra. Não, manda Urias de volta. Eu sou o rei, eu gosto muito de você, sou muito seu amigo. Eu resolvi lhe dar 15 dias em casa. Você fica em casa aí 15 dias, olha a malícia, né? Aí ia ter um álibi, né? Quando ele voltasse, não, foi justamente naqueles dias que você veio, se relacionou com ela engravidou. Só que ele não contava com a atitude de Urias. Urias disse: não, meu rei, eu agradeço muito a sua bondade, mas eu não vou ficar em casa. Meus companheiros estão lá lutando, eles estão na frente de batalha, eu não vou me sentir bem aqui. Disse: não, mas você fica, eu estou te dando essa chance. E Urias disse: não, eu fico na porta do palácio, mas eu não vou ficar em casa. Fico aqui debaixo de sol, debaixo de sereno, como se estivesse lá com meus companheiros. E aí Davi disse: caramba, e agora? Meus planos foram frustrados. Você vê quando a pessoa está no erro, quando ela está no pecado, irmão, ela fica com a mente diabólica. É verdade. Ela fica tramando malignidades. Então o que é que ele faz? Ele disse: então tá bom, então você volta para lá. Aí mandou uma carta para o comandante do exército: olha, põe Urias bem na frente de batalha mesmo, bem naquele lugar perigoso que todo dia morre gente, que era para matar mesmo o sujeito. E Urias foi e morreu, morto pelos filhos de Amon. Só que nada passa desapercebido a Deus, meu irmão. Isso era um plano que só o rei sabia, mas o Deus Todo-Poderoso sonda o teu pensamento. Você pode enganar a quem você quiser, mas você jamais vai enganar a Deus. Você pode se trancar dentro de um quarto e fazer coisas que ninguém jamais vai saber na tua vida, mas Deus já sabe, meu irmão. Os olhos de Deus estão fitos sobre a tua vida. Você sabe qual foi a consequência disso aqui? O profeta disse: agora pois, versículo 10, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezastes e tomaste a mulher de Urias o heteu para ser a tua mulher. Veja as consequências de atos irresponsáveis. Quando você toma atitudes irresponsáveis, irmão, você despreza a palavra de Deus, você acaba fazendo o que é mal perante Deus, e Deus diz: a espada jamais se apartará da tua casa. Davi sofreu consequências desastrosas na vida. Se você lê a história de Davi, se você vê os salmos de Davi, Salmo 51, Davi pedindo arrependimento a Deus, você vê o quanto este homem sofreu, quanto este homem se sentiu amargurado. Esse homem sentia que o seu corpo estava cheio de pus, ele sentia os ossos cheios de enfermidades, ele se sentia abandonado por Deus. Ele orava a Deus e parecia que a oração batia no teto e voltava. Ele dizia: Deus não me ouve mais. Se sentiu desamparado, perdeu a alegria da salvação, se tornou um homem triste, angustiado, depressivo. O filho do seu adultério morreu. Deus disse: o teu filho não vai subsistir. Esta criança aí, que é fruto do teu adultério, vai morrer. Passou pela dor da perda de um filho. Você sabe o que é a dor da perda de um filho? Consequências desastrosas sobrevêm à vida daquele que pratica atos irresponsáveis. O aborto é um ato irresponsável. O sexo praticado fora do casamento é um ato irresponsável. Isso é como uma bola de neve. Pratica o primeiro e vem as consequências, sabe? Vai crescendo. Já errou porque praticou. Uma gravidez, aborto, e lá se vai a confusão. Daqui a pouco, uma bola de neve tamanho do mundo. E a palavra diz: a espada jamais se apartará da tua casa. Então, uma pessoa que pratica um adultério, uma pessoa que pratica um aborto,
sábio Salomão está dizendo o quê? Que aquela pessoa está andando sobre brasa e ela vai se queimar. É como se trouxesse fogo e colocasse no peito. Pode alguém jogar fogo no seu peito e não sofrer as consequências? Não. Pode alguém pegar uma panela de óleo fervendo e jogar sobre si mesmo e não se queimar? Não. Pode até chegar à morte, ou não pode? Pode. Então você vê que toda atitude que leva você a contrariar a palavra, a desprezar Deus, que Davi fez, o profeta disse: olha, você desprezou a palavra, você sabia que não podia praticar isso, você sabia que isso era mal perante os olhos de Deus, por que você procedeu assim? Por que você agiu desta forma? Então agora virão consequências desastrosas sobre você. Então quando nós trazemos à igreja esses temas, esses assuntos, como por exemplo o aborto, algumas pessoas podem dizer: poxa, mas o pastor hoje, dados científicos, médico, pesquisa e não sei o que, números e tal. Irmãos, é para você viver a tua vida com os pés no chão. É para você amanhã não se deixar seduzir pelas ciladas deste mundo. É para você amanhã não incorrer em erros que tragam consequências que às vezes perduram a vida inteira. É para que amanhã você não seja enredado pelas armadilhas da sociedade. Você tem que ter um conhecimento perfeito da palavra, você que tem que ter uma maturidade espiritual, você tem que estar preparado para a tua vida, todos os dias da tua existência, em toda e qualquer circunstância que se apresente nos teus dias. Por isso que nós temos o cuidado de esclarecer tudo isso. Nós queremos um povo de vida edificada sobre rocha. Nós queremos uma igreja madura. Nós queremos uma igreja, irmãos, que tenha verdadeiramente conhecimento da verdade. Nós não queremos uma igreja de crianças. Criança só faz bobagem. Só faz bobagem. E muitas das vezes as bobagens de crianças, olha, traz sofrimento. Dia desse o meu filho, de noite, era um domingo à noite, ou sábado à noite. Aí disse: não, eu vou lá na cozinha que eu vou fritar um pastel, não sei o que, esses pastéis que compra pronto, né? O mais velho de 15, que vai fazer 15 anos agora. Aí foi para a cozinha, né? Se meter, olha o que é que se faz. Daqui a pouco sobe ele: ai, olha, não sei quando aconteceu aqui com a mãe, né? E o que foi? O meu braço está vermelho, o que foi? Eu não sei, alguma coisa aconteceu e o óleo veio em cima de mim. Por acaso foi sozinho, né? Mas como é que é isso? Aí começou a chorar. Quando eu olhei, meu irmão, você não imagina, já estava a pele largando tudo. Ele pegou a panela cheia de óleo fervente, né? Cheia de óleo. E não sei o que é que ele foi fazer depois que acabou de fritar. Foi jogar pela janela, alguma coisa ele fez. A janela estava fechada, ele puxou assim para não jogar na janela. Veio em cima dele. Aí pega o carro, corre para o hospital, gritando, desesperado. Arrancou tudo daqui. Quer dizer, se fosse no rosto. E as consequências disso? Porque atitudes impensadas, atitudes irresponsáveis, que podem por vezes trazer consequências danosas, meu irmão. Então nós temos que ter muito cuidado, meu amado irmão, com a nossa vida espiritual, em todos os aspectos da vida. Nós temos que nos mantermos sempre fiéis à palavra. Olha, eu vou te dizer uma coisa, vou te ensinar uma regra importante para o dia a dia da tua vida. Sempre que você for tomar uma atitude na tua vida, pergunta assim: em meu lugar, o que faria Jesus? Faz sempre essa pergunta antes. Em meu lugar, o que faria Jesus? Se você chegar à conclusão que no teu lugar Jesus tomaria a mesma atitude que você está tomando, pode tomar, que tem a aprovação de Deus. Se você perguntar isso aí: opa, Jesus não faria isso. Não faça, irmão. Porque se você fizer, você está desprezando a palavra e você está fazendo com que o mal venha sobre você mesmo. Amém? Esta é a palavra que o Espírito Santo tinha para a nossa igreja nessa noite. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça o que o Espírito Santo falou para a igreja. Em nome do Senhor Jesus Cristo. A Ele toda a honra, toda a glória. Vamos cantar O Homem que Ouve a Palavra de Deus. É como
sobre a rocha edificou. Caíram as chuvas e o rio transbordou. Soprou o vento e enfureceu. Mas ele firme sobre a rocha permaneceu. Quando você ouve a palavra de Deus e pratica, meu irmão, pode vir vento, pode vir chuvas, pode os rios transbordarem. Às vezes esses ventos que vêm e sopram com fúria são as ciladas diabólicas que estão aí nesse mundo. Às vezes essas chuvas vêm com o ímpeto contra a casa, o rio transborda. Às vezes são os conselhos dos ímpios. Às vezes são as coisas perniciosas que hoje são aceitas com tanta benevolência pela sociedade. E se você não é uma pessoa que ouve e pratica, às vezes vem de lá um vento desse, uma ideia diabólica dessa, e te induz a praticar o erro, e te leva por caminho de trevas, faz com que você despreze a palavra. Nós temos visto aí quanto sofrimento, quantas pessoas eu tenho recebido no meu gabinete ao longo de mais de 15 anos de ministério. Pessoas no fundo do poço dizendo: pastor, eu sou crente em Jesus, pastor, mas eu caí numa cilada, eu me envolvi com pessoas, alguém buzinou no meu ouvido palavras torpes, alguém me deu um mau conselho, e eu me deixei seduzir, e agora estou aqui nessa situação. Coisas de cortar coração. Nós temos uma pessoa, nós conhecemos de muito tempo, que está agora aqui perto, num hospital à beira da morte, por atitudes impensadas, sofrendo consequências que às vezes não tem reparo, meu irmão. Então, por isso que Jesus disse: olha, o homem que ouve a minha palavra e pratica, que não basta você vir aqui ouvir e dizer: oh, glória a Deus, que maravilha, a graça é maravilhosa, eu sou um eleito, eu sou um predestinado, eu sou uma pedra viva, filho uma vez, filho para sempre. Não, não basta isso. Tu tens que ouvir aquilo que Deus fala contigo. Você tem que conhecer as regras estabelecidas por Deus, os preceitos de Deus, a vontade de Deus para a tua vida, no teu casamento, na educação dos teus filhos, na tua vida conjugal, na tua vida sexual, na tua vida financeira, na tua vida profissional, na tua vida sentimental, amorosa, e viver de acordo com a vontade de Deus. Porque senão, Jesus disse: olha, se ouve e não pratica, só acha bonito e maravilhoso e balança com a cabeça e diz amém, quando o vento sopra, quando os rios transbordam, como a casa não foi bem construída, ela desaba e é grande a sua ruína. É grande a ruína. Tem gente que perdeu tudo, meu irmão. Eu conheço pessoas que chegaram ao meu gabinete: pastor, eu era uma pessoa rica, eu tinha muitos imóveis, muitos automóveis, eu tinha muito dinheiro aplicado em bolsa. Pastor, hoje eu estou na mão dos agiotas, estão querendo me matar, pastor, por causa de erros cometidos, porque negligenciaram a palavra. Por isso que nós devemos sempre dar graças a Deus, meu irmão, e termos uma igreja aonde Deus verdadeiramente fala, aonde você ouve a palavra de Deus, ouve a voz de Deus, aonde você aprende a verdade de Deus. E depois que se aprende a verdade, meu amado, e coloca em prática, a casa não cai mais. Pode vir vento, pode vir tempestade, pode vir furacão, não tem jeito, a casa está bem construída.
Eu duvido que uma pessoa que conheça a graça de Deus, cortada por a graça de Deus, se deixe corromper por esse mundo. Duvido. Eu duvido. Duvido que alguém hoje consiga te induzir para o mal. Não consegue, meu irmão. Você tem uma firmeza, você tem uma segurança. Você hoje não é mais uma folha que caiu da árvore levada pelo vento de qualquer jeito. Ninguém mais te engana, ninguém mais faz tua cabeça. Se hoje você tem os pés no chão, você tem segurança. Tu tens firmeza em nome de Jesus. Vamos cantar. Mas aquele que ouviu A palavra de Deus, a palavra de Deus, mas não viveu, mas não viveu, sobre a areia construiu, sobre a areia construiu, e sua vida destruiu. e sua vida destruiu. O homem que ouve a palavra de Deus é como aquele que sobre a rocha edificou. Caíram as chuvas, Caíram as chuvas e o rio transbordou. e o rio transbordou. Soprou o vento, Soprou o vento e enfureceu. e enfureceu. Mas ele firme Mas ele vive sobre a rocha. sobre a rocha permaneceu. Diga assim: Senhor Jesus, eu estou edificando a minha vida sobre rocha, porque eu não quero em nenhum momento mais da minha existência desprezar a tua palavra, fazer aquilo que é mal aos teus olhos. Eu não quero viver uma vida espiritual negligente. Eu não quero ser hipócrita. Eu quero viver uma vida agradável a Deus. Eu quero ouvir a tua palavra e colocá-la em prática no dia a dia da minha vida. Eu quero aprender, meu Deus, qual é o teu desejo, qual é a tua vontade. Como é que o Senhor deseja que eu proceda? Como marido, como esposa, como filho. Como é que o Senhor quer que eu proceda na minha vida profissional, na minha vida financeira? Como é que o Senhor quer que eu proceda na minha vida conjugal, na minha vida sexual? Porque fazendo a tua vontade, eu me submetendo à tua voz, ah, Senhor, a minha vida será como uma casa construída sobre rocha. Pode vir a tempestade que for desse mundo, ela não cai, ela não desaba, não virá ruína sobre a minha vida. Mas a minha vida, em todos os dias da minha existência, estará debaixo do manto protetor do Deus Todo-Poderoso. E os meus dias serão dias de alegria, de paz, de felicidade, porque nenhum mal sobrevirá à minha casa, porque os teus anjos acamparão em derredor de mim e me sustentarão pela mão, para que eu não tropece em nenhuma pedra. Aleluia.